Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com a participação do Matheus, do Tática Didática, para a gente falar sobre Santos Futebol Clube e tem um jogo importantíssimo valendo, né, a vaga para a próxima fase da Sul-Americana, que é contra o Independiente, o primeiro jogo das oitavas de final da Sul-Americana, jogo em casa na Vila Belmiro, e pega um adversário que está aí 45 dias sem jogar, tem alguns problemas também, tanto no time, tem problemas financeiros, né? O momento do Independiente não é dos melhores, e o Santos que vem de uma derrota no Clássico contra o Palmeiras, mas acredito que o momento do Santos é mais de ascensão, né, do que qualquer outra coisa. Já vivemos fases piores aqui do Santos, principalmente no começo dessa temporada, e, né, o Matheus vai nos ajudar a entender como o Santos pode vencer o Independiente, principalmente visando os pontos fortes e os pontos fracos também da equipe argentina. Seja bem-vindo mais uma vez, Matheus. Primeiramente, muito obrigado pelo convite novo e, tô olhando aqui pelo seu cenário, que quadro muito foda ali atrás do Pelé. Enfim, a gente já viu fases bem piores do Santos aqui no canal. A derrota para o Palmeiras, particularmente, foi muito sofrida para mim, mas acho que foi num contexto completamente razoável. O time foi bem competitivo, jogando fora de casa contra um dos melhores times do Brasil, e eu acho que tem tudo para vencer o Independente também, já batendo aqui na madeira para não zicar o Santos amanhã. O Independiente, né, que a gente puxar na memória, tem aquele jogo na Libertadores, né, que deu toda aquela confusão, que a gente acabou sendo eliminado, e a expectativa também de Carlos Sanches fazer um golzinho no Independiente, né? Eu acho que essa é a maior torcida, né, dos torcedores santistas. Mas para a gente começar, só para a gente ressaltar alguns pontos, né, que eu acho que vale de destaque da equipe argentina, que são dois. A questão defensiva, que é um dos pontos fortes, né, do time do Independiente, e a gente sabe como o Santos tem dificuldade de jogar contra equipes que se propõem, né, a defender mais do que atacar, né, vide o jogo contra o Juventude, o jogo contra o Sport, e também tem o atacante Silvio Romero, que é o grande goleador, né, do time do Independiente. E eu quero começar por você falando dessa questão da defesa, né? A gente observou esses últimos jogos do Santos, essa dificuldade tremenda de conseguir chegar na área, e quando isso acontece, o Santos explora muito os cruzamentos. A gente não sabe se o Caio Jorge vai jogar ou não, né? Mesmo ele treinando, caso ele não jogue, o Santos pode ter o Marcos Guilherme ali como falso 9. E como que você acha que dá para furar essa retranca do time do Independiente, ou pelo menos um time mais defensivo? Essa questão do Santos contra times defensivos está bastante visível, né, nessa temporada, o jogo contra o América também, que o time do Santos tentou, martelou, mas não conseguiu fazer o gol. Eu acho que a questão dos três homens de frente serem Marcos Guilherme, Lucas Braga e Marinho, da mobilidade e dinamicidade para o ataque, é uma das formas de tentar quebrar esses sistemas defensivos. Porém, acaba faltando profundidade muitas vezes. Tanto é que você vê que muitas vezes o Santos cria pelo lado do campo, tem jogadas sustentadas pelo lado do campo, com aproximações, tabelinhas, mas aí vai cruzar e não tem ninguém na área. Não tem ninguém para empurrar, não tem ninguém para realmente aparecer e fazer o gol ali, justamente porque não é da característica desses três jogadores. Então, acho que tem que ter muita chegada de um meio de campo, e o Santos jogando com, por exemplo, o Camacho, o Giamota. Giamota tá apto, né, para esse jogo? Sim. Que não tá apto pro brasileiro, é isso? Isso. Jogando Camacho, Giamota e Piranha, que é a escalação que o Fernando Diniz vem colocando ultimamente, precisa muito da chegada do Giamota e do Piranha na frente para dar essa igualdade, superioridade numérica no terço final do campo. Eles precisam ser jogadores de mais chegada, não é muito da característica do Giamota, mas, por exemplo, o gol contra o São Paulo, ele que recebeu um lançamento absurdo do Camacho e estava dentro da área para tocar para o Marinho. Então, esse tipo de coisa é o que precisa acontecer. Precisa gerar situações, precisa gerar desgaste nesse terço final do campo, porque não adianta o Santos conseguir triangular, tabelar e conseguir chegar na linha de fundo ou abrir a defesa do time adversário para tentar um cruzamento, não tem ninguém na área para realmente finalizar e marcar o gol. E como a gente sabe, o time do Independente, o time do Júlio Falcione, eu sempre erro o nome dele, Falicone, enfim, tanto faz, é um time muito
bom no quesito defensivo, muito sólido, muitas vezes até é um time reativo demais. Não sei se o Santos vai ter um jogo, por exemplo, contra o que foi contra o Juventude, que foi literalmente ataque contra a defesa, mas vai encontrar uma partida muito mais parecida com isso do que foi uma partida de trocação, como foi contra o Palmeiras ou contra o Grêmio, e o Santos tem muita dificuldade. E acho que essa questão dos três na frente dar dinamicidade para o time é algo positivo. Se tiver a chegada dos jogadores do meio de campo, até a própria chegada dos laterais, não tanto do Pará, não acredito muito, mas o Felipe Jonathan ou o Moraes, quem jogar, são dois jogadores que chegaram na frente e tem que dar essa opção de passe, conceder essa opção de passe, principalmente em profundidade no terço final do campo. Na provável escalação, né, falam muito que o Moraes parece que está ganhando essa vaga no time titular, e o Pará, infelizmente, né, deve ser mantido no time titular. Acho que o Madison ajuda muito mais, principalmente o Marinho, ali na linha de fundo, oferece mais opções para o time do Santos, e também gostaria de ver o Sanches, né, mas acredito que ele deve ser uma opção para o segundo tempo, porque é um jogador que também, junto com o Madison, fazendo aquela tabelinha ali pela direita, eu acho que o time do Santos cria boas situações, e também é um jogador que sabe cadenciar. Então, por exemplo, se o Santos estiver ganhando a partida contra o Independiente, ele sabe cadenciar, sabe chamar uma falta. Se estiver perdendo, né, que a gente espera que isso não aconteça, ele sabe dar aquela acelerada no jogo. Então, acho que essa experiência do Sanches também pode ajudar bastante a gente contra o Independiente, e é um cara também que é batedor de pênalti, bate falta muito bem e pode ajudar a gente de uma certa forma. E outra coisa, né, o Independiente, como a gente falou aqui no começo, está 45 dias sem jogar. Tudo bem que o Boca, o próprio Racing também empataram, né, contra Atlético Mineiro e São Paulo, mas é uma coisa que a gente pode explorar, principalmente a questão da velocidade do nosso ataque, né, principalmente caso o Caio Jorge não jogue e tenha Lucas Braga e Marcos Guilherme, e também o próprio Marinho, uma velocidade. Então precisa de movimentação, né? Uma coisa que o Fernando Diniz sempre fica gritando ali na beira do gramado, que é a questão do movimenta. Se movimentar, você dificulta muito mais. Se o Santos ficar mais estático, facilita aí a defesa do Independiente, que já é uma defesa mais sólida, né? E falando do ataque do Independiente, tem a questão do Silvio Romero, que é o goleador, né? Tem 32 anos, 11 gols em 28 jogos, mas o ataque do Independiente não é um ataque veloz. Isso, de uma certa forma, pode ajudar o nosso setor defensivo, né, que está voltando a ser montado agora com a saída do Lua Pérez, mas acredito, né, que o Kaique e o Luiz Felipe podem sim dar conta desse setor defensivo. Óbvio que a gente também conta muito com o apoio, né, dos laterais, do próprio volante do Santos, que deve ser o Camacho, mas você acredita que o Santos teria que ter uma marcação individual ou não? Uma marcação por zona? Como que você imagina uma marcação mais eficiente, pensando que o jogador é um goleador, que se deixar a bola para ele, ele vai colocar para dentro? A gente conta com o apoio dos laterais, mas a gente não sabe se vai ter, né? É sempre uma incógnita do Santos. Teoricamente, né? Teoricamente, mas eu acho que não vejo por que mudar o sistema de marcação do time, principalmente pelo que você falou, o time do Independente não tem um ataque muito veloz, e já que ele joga de uma maneira mais reativa, é um time que é melhor na defesa, então provavelmente o Santos tomaria as ações de conta do jogo. Eu acredito que não vale a pena mudar essa maneira de jogo, até porque o Independente não vai conseguir transacionar em velocidade. Não tem muito essa característica, pode até conseguir, mas não vai ser tão eficiente nesse aspecto. E o que realmente me preocupa muito é a saída do Luan Pérez, porque para mim não faria sentido fazer uma marcação individual no Romero. Mas se fosse para fazer... O Alisson, né? Se tivesse Sim. O Alisson, pelo menos... Exatamente. Se fosse para ter alguma marcação individual que fosse do Alisson, ou então do próprio Luan Pérez, porque são jogadores mais experientes. O que me preocupa é porque sem o Luan Pérez, o time parece ter sentido no final de semana, porque eu acho que foram, desde o jogo contra o Bahia, que foi quando o Kaique e o João Paulo foram sacados para entrar Luiz Felipe e John. Foram 11 jogos e o Santos tomou 7 gols. Só no jogo contra o Palmeiras, que foi o 12º jogo, o Santos tomou 3, e 2 na falha da bola aérea defensiva. Então isso me preocupa.
mas acho que é uma questão de marcação individual. Eu acho que os jogadores de meio, porque querendo ou não, o Santos não tem um meio de campo tão combativo, com Camacho, Giamota e Pirani, não é um time tão combativo, vão precisar ajudar um pouco mais na marcação do Romero em si, nessa questão de sobrar uma bola, das entrelinhas defensivas e principalmente da bola aérea defensiva do Santos. Até mesmo essa questão de bola aérea, né? Eu sinto que o Luiz Felipe é um dos melhores na bola aérea do Santos, né? Por incrível que pareça, a gente vem criticando o Luiz Felipe, mas nos últimos jogos ele meio que se destacou nesse quesito, né? E agora com a volta dele, quem sabe o Santos pare, né, de tomar esses gols que tomou contra o Palmeiras, que era uma coisa que parecia que estava solucionada com o Fernando Diniz, mas como você falou, né, com a saída do Luan Pérez e também com a ausência do Luiz Felipe, né, no clássico contra o Palmeiras, meio que acabou desestabilizando e o Santos, né, não teve tanto tempo assim para se preparar. Mas enfim, né, a gente falando aqui também mais de um ponto fraco do time do Independiente, também tem a questão do meio-campo, assim como o Santos, que a gente não tem aquele armador clássico, né, o Independiente também não tem. Mas acredito que o Pirani está numa ascensão muito bacana, né? Tá jogando bem. Não sei se ele está sentindo a sombra do Sanches e que ele precisa, né, demonstrar um futebol mais interessante, mas eu acho que o Pirani é um jogador que pode sim fazer uma certa diferença para o time do Santos se ele estiver ligado. Se ele estiver um pouco, né, desligado, enfim, talvez o Santos tenha um problema na criação. Mas o time do Independiente, né, tem esse ponto fraco no meio-campo. E com o meio-campo, né, que é deficiente, a bola também não chega com tanta qualidade no ataque, né? Então, acho que se o Santos conseguir neutralizar algumas jogadas a partir do meio-campo adversário, acho que dá para a gente ter uma certa tranquilidade, né, visando o ataque do time independente. Sim, até corrobora com a característica de jogo do próprio Independente, que não é um time propositivo. Então, acho que justamente por não ter um meio de campo tão criativo, eles não se propõem a jogar tanto. Mas, como você disse, está um time há muito tempo parado, a análise fica até comprometida de como vai vir para essa partida em específico contra o Santos. Mas é complicado, porque, por exemplo, o time do Santos, ofensivamente, tem dado abertura para os adversários na questão da recomposição defensiva, na questão das costas dos dois laterais, na própria compensação defensiva no segundo gol contra o Palmeiras, do Breno Lopes. Inclusive, nossa, que raiva. Só de falar esse nome. Só de falar esse nome já sobe um. Mas no gol do Breno Lopes, o Camacho não estava fazendo a sua função, o Giamota também não. Quem estava fazendo a compensação defensiva pelo Santos era o Lucas Braga. O Lucas Braga estava jogando de volante naquele determinado momento. Então, isso é algo que acho que nesse jogo, acho que o contexto é muito favorável para o Santos. Me preocupa mais como o Santos vai agir do que como o Independente vai agir em si. Se o Santos for um time mais compacto, mais coeso do que foi no primeiro tempo contra o Palmeiras, acho que tem tudo para vencer. Até porque, como você disse, também vendo alguns takes do jogo contra o Independente para fazer o vídeo lá para o Tática, o time do Independente, ofensivamente, é um time um tanto quanto precário. Então, o Santos, sabendo se defender, pode sim trazer a vitória. Já ia falar os 3 pontos, aquele automatismo, né? Trazer a vitória para o segundo jogo. Mas, de novo, eu me espanto da minha expectativa positiva para esse jogo. Estou tentando não me iludir tanto. Não, eu acho que quando saiu, né, o sorteio da Sul-Americana, o Santos estava numa outra rotação, né? O Santos não estava em ascensão. Ainda era uma coisa, era uma incógnita, a gente não sabia, por exemplo, se ia contar com o Sanches, não sabia como estaria os jogadores, né, que chegaram, enfim. E agora a gente está com, apesar da derrota para o Clássico, acho que a gente chega com uma expectativa muito boa. E é isso, né? O jogo é na Vila Belmiro e, de uma certa forma, a responsabilidade também, né? Porque se a gente faz um resultado interessante agora, a situação, teoricamente, vai mais tranquila para o jogo da volta. Mas, enfim, não quer dar palpite? Quer dar palpite ou só quer falar que tá confiante para o jogo? 0-0, eu já tô comemorando demais, vou nem mentir. 0-0 aqui, 0-0 lá, já dá 1-0, eu já tô tranquilo. Não, eu também. Eu não vou dar palpite, que eu acho que dá azar. Dá azar, eu também acho. Mas eu acho que o Santos não tem muito segredo. Eu acho que
jogando como jogou contra São Paulo, Atlético Mineiro, até mesmo contra o Grêmio, que eu acho que foi uma equipe bastante competitiva, dá sim para a gente conquistar essa vitória em cima do Independiente. Queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui, para a gente entender um pouco, né, de como o Santos pode vencer o Independiente, e vou deixar também na descrição o canal do Tática para vocês acompanharem também, não só em relação aos jogos do Santos, mas de outros clubes também. Muito obrigada pela presença, Matheus. Eu que agradeço, é sempre minha de estar aqui.